Olá, bom dia. Esta semana nós vamos ter uma live onde será muito profunda, porque nós vamos trazer uma palavra em que eu acredito que nessa nossa jornada ela se faz presente a todo instante, que é a nossa liberação do mundo, que é o que ela vai nos proporcionar. Então, nós vamos falar hoje sobre o perdão. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão chegando pela primeira vez. Ao assistir essa live, procure dar o seu like e fazer algum comentário para que a gente possa cada vez mais alimentar esse nosso canal com as inspirações de um curso em milagres. Então, a nossa live número 73 vai nos trazer o que é o perdão, que ele está na parte 2 e é o item número 1. Perdão é uma palavra muito forte para um curso em milagres, porque eu acredito que é a nossa correção máxima para nos liberarmos deste mundo. Então, eu gostaria de começar esse nosso encontro primeiro lembrando da meditação da semana passada. Não há conflito, mas a minha vontade é a tua. Ele vai falar sobre o perdão. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos. Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje, para que possamos achar a paz de Deus. Então, o primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês é: qual é a vontade de Deus? Então, vejam bem, o curso em milagres está todo focado em nos ajudar a identificar que nós estamos divididos entre duas mentes, e então eu posso escolher dois mundos, que nós vimos já na live sobre o que é o mundo. E o que o curso quer me encaminhar? A me identificar com a verdade do meu ser. Então, quando você questiona qual é a vontade de Deus, eu diria que eu viva na verdade do meu ser e compartilhe esta verdade com amor. Então, esse é o propósito máximo do curso em milagres. E quando eu digo para vocês que a primeira relação que tem que ser curada é com você mesmo, com mais ninguém do mundo. Porque quando você cura, o mundo está curado. Porque quando você volta para o amor, você compartilha apenas o amor. Então, quais são os mantras? São esses aqui. Eu sou como Deus me criou. Eu sou a luz do mundo. Minha única função é inspirar. É essa realização que o nosso Pai almeja que eu volte à minha consciência de como eu fui criado. Então, eu gostaria de começar a compartilhar o primeiro vídeo, é o depoimento de Héctor Escarcega, que ele está num trecho do documentário O Efeito Sombra. Vamos assistir isso aqui. Hector had to let go of his macho persona to make peace with the one that he loved the most, which was his father. My father was your traditional Mexican man in the sense of working hard, wanting to get ahead, wanting to provide for his family. And as a young boy, I was looking for his love. I wanted his attention. The challenge was trying to figure out what was wrong with me, because obviously something's wrong with me. If, number one, he's not giving me the attention I want as a little boy, not giving me the love, yelling at me, being verbally abusive, obviously I did something wrong, there's something wrong with me. So I carried that story from that point on for a long time. And I realized he probably wasn't going to do it the way I wanted. He probably wasn't going to tell me what I wanted when I was a little boy. Mi hijo, te quiero, te adoro, I love you, son. I did some personal growth work. I went inside, looked at the shame, the guilt, the pain. I went through that, I healed that. And I was able to have that forgiveness with my dad and let that go. I wasn't going to tell him I love you for him. I was going to tell him I love you for me. My dad passed on
And I'm really grateful that I listened to that inner voice that said, you know, go ahead and tell your dad that you love him. Do it for yourself. Então vamos fazer um revolvimento sobre a fala. Pai, eu te amo por mim. O perdão, ele se volta para uma correção interna. Ele faz eu fazer a escolha a partir da consciência de quem eu verdadeiramente sou. E eu sou quem? Um ser de luz, um ser de paz, em essência, amor. Então, quando eu exercito o perdão, a gente sempre tem a crença e o padrão de achar que eu tenho que perdoar alguém lá fora. Não existe isso para o Curso em Milagres, porque quando eu me perdoo pelo equívoco de ter olhado a situação pelo meu ego, eu faço a correção e eu volto à minha consciência da verdade. E no momento em que eu trago a luz num pensamento de escuridão do ego, o perdão já se dissolveu. Segundo ponto aqui que eu quero colocar: contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje para que possamos achar a paz de Deus. Quais são essas visões santas? É eu me ver como um ser de luz, um ser de paz e, em essência, o amor. E neste momento eu vou contemplar e eu vou achar a paz de Deus. Vocês estão percebendo que o perdão não tem nada a ver no mundo da percepção. Ele tem a ver com uma correção no mundo do conhecimento, no meu eu permanente. Prosseguindo aqui. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. Porque, veja bem, a palavra pecado, quando a gente olha e nós pecamos, o pecado original, na minha visão, o pecado original é quando eu me separei da consciência de quem eu sou. Então não tem nada a ver com o exercício de pecar do lado de fora. A partir do momento em que eu faço escolhas que não estejam na consciência da verdade do meu ser, eu estou pecando contra a mim mesmo. E eu estou me abandonando, eu estou me ferindo. Prosseguindo aqui, o perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Então, para vocês entenderem o que é eu estar livre aí no espaço devido, eu vou trazer outro depoimento da doutora Ed Edger, também do documentário, para que você veja que escolha que ela teve quando ela permaneceu numa consciência em busca da paz de Deus dentro dela. Então vamos ver isso aqui. Um minutinho. May 22nd, 1944, when I arrived in Auschwitz, there was chaos. My father was separated from us and my sister and I facing Dr. Mengele. I didn't know who he was until later. And he pointed to my mom to go to the left and my sister and I to the right. I asked the inmate, when will I see my mother? And she pointed at the chimney and fire was coming out of the chimney. And she said, you better talk about your mother in past tense, she's burning there. My sister and I hugged each other and said, the spirit never dies, the spirit never dies. I remember that so vividly, even today. In Auschwitz, we didn't know when we took a shower whether water is going to come out or gas. And then there were others who ran into the barbed wires, they got electrocuted. And that night, Dr. Mengele came to the
barracks and wanted to be entertained. And my friends who knew that I was a very talented gymnast, and so they volunteered me, and I ended up dancing for Dr. Mengele. I closed my eyes, and the music was Tchaikovsky, and I was dancing in Budapest, the Romeo and Juliet. I completely dissociated, and we had choices. I chose to look at the guards, that they were more in prison than I was. So I created the part in me that I was able to still be in charge of, and not allowing anything what happened externally to murder my spirit. I remember I said, if I survive today, then tomorrow I'll be free. É uma experiência que ela compartilha muito forte, mas eu queria levantar alguns pontos fundamentais nesse depoimento. O perdão simplesmente vê a falsidade e, portanto, a abandona. Olha o que ela diz. Minha irmã e eu nos abraçamos e dissemos que o espírito nunca morre. Então, o que é falsidade? Achar que o papel é real. O perdão, quando eu exerço numa correção interna, eu estou fazendo isso pela verdade, ou seja, pela luz. O que é abandonado? A leitura que eu tenho do ego. Segundo ponto que eu queria colocar muito forte desse diálogo. Me senti em Budapeste dançando Romeu e Julieta. Me desliguei dali completamente. Tínhamos escolhas. Eu escolhi encarar os guardas como mais prisioneiro que eu. Para que a doutora Ed tivesse essa escolha, ela estava aonde? A parte do mundo. Ela estava numa consciência do mundo do conhecimento, não da percepção. Toda vez quando um aluno ou alguém me pergunta qualquer questão, qual a solução, eu sempre digo, volte para o coração. Por que voltar para o coração? Porque voltar para o coração é eu voltar ao mundo do conhecimento, a consciência da verdade, de eu ser luz, de eu ser paz. Eu estou a todo instante dizendo para vocês, não tome nenhuma decisão quando você estiver no mundo da percepção, quando você estiver na raiva, quando você estiver no ódio. Busque sempre se refugiar no mundo do conhecimento. Então foi isso que ela declara quando ela estava dançando em Budapeste. E aí, olha o que ela declara no final. Criei um espaço em mim para ser capaz de ficar no controle e não permitir que nada que acontecia no exterior matasse meu espírito. Se eu sobreviver hoje, amanhã estarei livre. Então, aonde está a minha liberdade? Aonde está a minha liberação? Quando eu preservar a minha consciência espiritual, eu estarei livre do mundo, de qualquer pecado, qualquer exercício de perdão, porque a correção do perdão me restaura esse relacionamento com o amor, porque a essência do nosso ser é amor. Ok? Prosseguindo aqui. Qual é a vontade mesmo de Deus? Vamos repetir isso que é importante, que eu viva na verdade do meu ser, compartilhe esta verdade, o amor, no lugar mais inóspito que, como foi a doutora Ed estava vivendo, ela fez uma escolha com o que o Curso em Milagres tem nos proposto, eu reconhecer de quem realmente eu sou. Eu sou como Deus me criou. Eu sou a luz do mundo e minha única função é inspirar. Esse depoimento eu vejo na visão do curso um verdadeiro milagre. Eu, no meio dessa situação, eu ter escolhido a verdade do meu ser. Ok? Prosseguindo aqui. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento, que ele não questionará, embora não seja verdadeiro.
Então vamos entender isso. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. Então, quando eu estou mergulhado no ego, eu estou separado da luz. Então, eu nem questiono, eu tomo a decisão sem saber se ela é verdadeira ou não. Quando você se coloca sempre no ponto zero, que nós temos comentado em todas as lives, provavelmente você vai questionar se isso é verdadeiro. 2 perguntas que eu já dei de dica para vocês. Quando vocês entrarem no ponto zero, antes de tomar uma decisão com o mundo, você pergunta se você vai ficar em paz com isso. E segundo, se você vai se liberar dessa situação. Porque quando eu faço essas 2 perguntas, eu estou resguardando o que é verdadeiro, que é o amor, que é ser como Deus me criou, que é a paz. Tá claro? O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras. Primeiro, o pensamento que protege a projeção é quando eu estou culpando o mundo lá fora. Então eu estou projetando. E ele diz que cada vez que eu reforço esse pensamento, mais eu me acorrento, mais eu me aperto. E aí torna-se velado e mais obscuro. É aquela história que eu sempre digo. Se você encontra um vizinho no elevador e você cumprimenta ele e ele não responde, você pegou raiva dele. Toda vez que você encontrá-lo, o que você vai estar acontecendo? Vai projetar o que ele deixou de falar para você, você vai se acorrentando. E aí eu começo a me aprisionar. Então, primeira dica que eu dou para vocês, não entre na raiva. Não reforce as suas projeções. Porque se eu estou me relacionando com a verdade do meu ser, se o vizinho não deu bom dia, isso não vai mudar o meu dia. Tá claro? Por que eu mudo o meu dia? Porque eu não estou nessa consciência. Eu acredito que o mundo tem que responder, o mundo tem que me acolher. Negativo. Quem tem que se acolher é você com você. Pouco importa se o mundo vai responder ou não. Tá claro? Prosseguindo aqui. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Que deturpação é essa? De eu acreditar que eu sou a minha raiva, que eu sou a minha honra, e ele vai fazer de tudo esse pensamento para realizar, eu me defender. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja, que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. Então eu vou te dizer o que é a maior distorção que esse pensamento nos traz. Quando você toma uma decisão com um pensamento do ego, um pensamento de projeção, entra numa discussão e chega em casa mal com você. E aí eu te pergunto, quem que está te cobrando? É justamente o que você abandonou, que é a si mesmo, que é a essência do teu ser. Então esse conflito não está lá fora, esse conflito está dentro da nossa mente. Tá claro? O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Onde eu exerço o perdão? Nesse ponto zero, de novo, aonde eu estou fora do passado, fora do futuro e fora do meu próprio ego. Quando eu estou no presente, eu entro nesse silêncio e eu volto para uma mente que vai me trazer uma voz de luz, uma voz de amor, uma voz que vai me inspirar, dissolver e eu me liberar do mundo. Segundo ponto aqui. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olhe e espera e não julga. Ou seja, ferir que aspectos da realidade? A minha paz, a minha relação comigo de amor, de acolhimento,
não tenta distorcê-la. Não, mas é a minha honra. Como eu não vou tirar satisfação? Onde está a minha honra? A tua honra está onde? Está distorcida, porque você não precisa honrar a sua alma, a sua luz. Porque honrar a sua alma e a sua luz é você permanecer nesse estado presente. Não entrar dentro de um papel e defender a honra do ego. Aquele que não perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar a si. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Que verdade é essa? Eu deixei até aí para reforçar: de ser luz, de ser paz e amor. Então eu tenho que dar as boas-vindas a essa verdade. E para que eu tenha consciência dessa verdade, eu preciso estar onde? No silêncio, em quietude, não no campo de batalha. Quando eu tomei a decisão de entrar em algum campo de batalha, dentro de uma reunião, dentro de qualquer situação do mundo, eu já vou dizer para você, você já abriu mão da tua verdade. Só que para eu exercer o perdão, eu tenho que dar boas-vindas e estar nesse estado para dissolver. Ok? Assim sendo, não faça nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador, teu protetor, forte em esperança e certo do teu êxito. A pergunta aqui é: aonde fica o altar de Deus em nós? Isso é um capítulo do curso que fala sobre o altar de Deus. Que lugar é que eu tenho que estar? Eu vou dizer para vocês: no coração. Então se coloque dentro do coração, que é onde está o seu guia, o seu salvador, o seu protetor. Não é uma figura, é a energia do amor que está a nossa salvação, o nosso guia e o nosso protetor. Ok? Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como filho de Deus. E olha que interessante. Todo pai vê o que ele criou. E ele criou em nós o belo. Ele não vê a minha raiva, meu egoísmo, a minha honra. Ele sempre vai perdoar. Ou seja, o amor olha a impecabilidade. Ou seja, olhar o teu irmão sem pecado. Isso tem muito a ver com o Namastê. Eu reverencio o Deus que habita em você. Reverencio o Deus que habita em mim. Então, quando eu vejo um ataque, o curso vai fazer você olhar pela impecabilidade do Filho de Deus, que é a essência. E aí você vai reconhecer que todo ataque é um pedido de amor. Quando é que eu vou experimentar essa verdade de uma pessoa na minha frente me agredindo? Quando eu estiver na minha impecabilidade, ou seja, quando eu estiver na consciência do meu eu, no coração, no altar de Deus. Então, por isso que sempre voltar para o ponto zero é se refugiar na verdadeira salvação, que é que vai me liberar dos meus pensamentos e do mundo. Ok? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem final aqui do documentário com a Debbie Ford, que faça as pazes com a sua divindade. Vamos ouvir isso. You are a force of love. You are made from love. And love is the most forceful energy you could ever have. Accept that energy. Accept who you are. Accept your inheritance, if you will. You're the total being of love. And don't waste a minute of it. Life is a magical journey of making peace with both our humanity and divinity. What if you knew in every cell of your body that you were living a divine plan, a plan so important, so vital for the evolution of humankind? If you take this journey
I promise you that you're going to experience more love, more happiness than you've ever had before. Muito bonito, né? Porque, de novo, vem reforçar quem realmente nós somos, a divindade dentro de nós. Então, eu vou deixar aqui para vocês a meditação, que é a lição 222, que está dentro desse capítulo do O que é o perdão. Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. Ok? Para que você possa treinar. Perdão é uma questão que nos pega a todos nós, porque nós temos sempre a ideia de que a mudança está do lado de fora. O curso quer que eu reconheça que tudo que está do lado de fora é porque eu escolhi um pensamento para olhar para aquilo. Então, fique com a experiência da doutora Ed, que ela estava no meio de uma situação do mundo e ela resolveu estar fora. Ela se colocou no mundo do conhecimento. E seja independente de qualquer situação, eu posso estar à parte do mundo. Lembrando que o meu altar é no meu coração. O perdão vai ser um exercício da nossa vida inteira, porque nós temos muitos equívocos para corrigir. Por que ele é desafiador? Porque nós vivemos muito pouco na consciência da verdade do nosso ser. Nós estamos ainda mergulhados ainda com pensamentos, crenças que vêm da consciência do ego, do papel Marcos Adriano. Então, quando você começa a se desvencilhar, e existe um termo na Índia que eu gosto muito, tirar os véus de Maya, tirar os véus de ego. Naquele diálogo de Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz a Nicodemos que nós vamos ter que ter muitas mortes em vida, entendam, morte para o ego, renascimento à luz. Então, essa é o caminho desafiador para que a gente se libere dos nossos equívocos, dos nossos aprisionamentos. Então, daqui para frente, pensa 10 vezes antes de entrar num campo de batalha, antes de entrar na raiva. E lembre-se, o exercício do perdão acontece por você. Você não está fazendo isso por ninguém. Você está fazendo por você. E quando você restaura essa luz interior, você vai compartilhar com o outro o perdão. E aquilo vai deixar de existir. Ok? É uma semana bem desafiadora, mas essa é a primeira live onde o perdão é nitidamente te colocado na visão de um curso em milagres. Que você aproveite e reveja quantas vezes forem necessário para que você comece a absorver todas as ideias dessa live. Ok? Namastê, Om Shanti e gratidão. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo. Ele é a fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que remove e me limpa. Ele é o meu lar, onde vivo e movimento. O Espírito que dirige as minhas ações, que oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre em benignidade e cuidados e conserva no amor o Filho que ele ilumina e que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade
do que Ele diz hoje. Pai, não tem outra palavra em meus lábios e na minha mente, senão o Teu nome. Ao ouvi-lo em quietude, no meu altar que é o coração, a Tua presença agora me faz descansar por um momento contigo em paz. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo. Amém.